Salve galera, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o resultado da análise que eu passei na semana passada do SDJPY, vou te mostrar a oportunidade que você teve aí de pegar mais de 1000 pontos em uma negociação. Vou falar também sobre uma negociação que está acontecendo também no SDJPY, mas essa é uma outra negociação já dessa semana, e eu vou te mostrar os fundamentos que você também pode replicar nas suas negociações na hora de fazer análise, para começar a melhorar mais a sua visão aí em relação ao mercado financeiro. Então, vamos que bora pro vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, e que a gente vai mostrar aqui agora o resultado dela. Bom, então vamos lá. Como é que ficou o ponto de entrada que eu passei aqui do SDJPY? Se você voltar lá no gráfico, eu falei que o ponto de compra ele estaria caracterizado mais ou menos quando o preço ele rompesse esta região aqui, que é a região de 127,736. Por que eu defini somente esse ponto de entrada? Eu falei lá no vídeo que era exatamente para aguardar o preço sair de toda essa indecisão aqui, porque isso daqui não era um ponto de negociação no mercado financeiro. Acima dessa linha azul, eu falei que a gente teria somente compra, e abaixo dessa linha azul, que era o suporte lá do gráfico diário, né, eu falei que nós teríamos somente venda, mas a gente precisaria de uma oscilação do preço acima ou abaixo dessa região. Então, para isso acontecer, eu teria que esperar o preço vir saindo dessa situação de indecisão e acabar rompendo esse nível. Eu nem vou falar do ponto de venda, porque o preço não deu ponto de venda, né, mas ele acabou dando ponto de compra, acabou saindo dessa região de indecisão, rompendo 127,736, que é exatamente o ponto onde eu abriria a negociação, e a negociação foi aberta nesse mais ou menos nesse ponto. Então, a partir de agora, como é que ficou o comportamento? Eu não falei que quando o preço ele estivesse aqui, ele estava em uma indecisão. Quando ele rompeu essa indecisão, o que aconteceu? Nós tivemos uma mudança de comportamento do preço. A partir desse rompimento de indecisão, o preço ele passou a ter um comportamento que era um comportamento que a gente já estava esperando na nossa negociação, né? E cara, eu vou voltar aqui o gráfico, né? Passando aqui, e olha como é que ficou essa oportunidade. A gente teve a partir do rompimento até aqui, ó, até o fechamento do mercado. Vou pegar o fechamento do mercado, né? Na sexta-feira. Foi mais ou menos, fechou no dia 3, né? Então, aqui mais ou menos foi o fechamento do mercado. Nessa região aqui foi o fechamento do mercado. Então, olha só, o ponto de entrada até o fechamento de mercado foram 3.050 pontos de movimentação. Foi ótimo. Então, você teve uma baita oportunidade de estar pegando 3.050 pontos em uma negociação no SDJPY. Mas eu não estou aqui para falar, nem para me gabar sobre o resultado dessa análise. Eu estou falando, esse vídeo ele é mais para entender como que é importante que você tenha paciência, e principalmente como que você respeite o seu plano de trade, né? E principalmente que você consiga entender que os pontos que você vai abrir a sua negociação, entendendo realmente pontos de indecisão no mercado. Vocês acabaram de ver que quando o preço ele estava dentro daquele canal, daquela indecisão, daquela oscilação, que ele veio desde a semana passada, semana retrasada, não cabia ponto de entrada. Então é nessa situação que muita gente acaba perdendo dinheiro, porque simplesmente acha que a partir de um movimento, a partir de uma região o preço vai começar a subir, a partir de uma região de suporte, de resistência, o preço vai começar a descer, quando na verdade elas estão negociando com apostas, negociando com achismo, negociando com sentimentos que elas querem que aconteçam. Quando se trata ao mercado financeiro, você precisa ser o mais frio possível. Não é porque você está olhando o preço rompendo uma região que o preço ele tende a subir, que ele vai subir, que é para você abrir a sua negociação. Desde que você saiba qual é o principal comportamento do preço naquele momento. Se é um momento de indecisão, esse rompimento ele não vale a pena, a não ser que ele esteja rompendo a região onde ele estava oscilando, né? Ele está oscilando entre um suporte e uma resistência, ele rompe essa resistência, que é exatamente o que aconteceu aqui, aí sim vale a pena você abrir essa negociação. Mas enquanto você estiver negociando no achismo, enquanto você estiver negociando com sentimentalismo seu, com a sua própria vontade, eu quero que o preço faça isso a partir de agora, você não vai ter resultado. Entendeu? Então esse é o ponto que eu quero que vocês entendam a partir desse vídeo, né? Que vocês consigam entender que eu precisei trabalhar o principal comportamento de todo o trade, né? Que é simplesmente eu esperar o ponto de entrada.
Não é porque o mercado abriu que eu tenho que abrir a minha negociação na abertura do mercado. Não é porque o mercado vai fechar que eu tenho que abrir a minha negociação para pegar uma movimentaçãozinha ali do preço. Então, são coisas mínimas que fazem total diferença na nossa negociação. Então, a gente teve essa oportunidade, né? Então, olha só. Ah, Hugo, mas eu vim perdendo as minhas negociações, né? O preço deu o ponto de entrada, mas aí como é que eu poderia buscar os novos pontos de entrada? Cara, o preço, olha só, o preço oscilando acima da linha azul que eu falei, oscilando acima. Pô, rompeu, beleza, ele realizou uma oscilação aqui também, ó. Isso daqui é uma oscilação, isso daqui é um suporte e uma resistência. Então tem um canal de oscilação atual aqui. Então eu poderia entrar nesse rompimento desse canal. Mesmo se eu entre atrasado, olha só como é que ficaria a análise, né? A gente teria essa região de resistência e a região de suporte ficaria aqui embaixo. Pegaria os níveis de retração para entender o posicionamento do stop loss. O mercado nem volta para buscar. O mercado nem volta para buscar o stop. O stop loss ficaria posicionado aqui embaixo, ó. Um stop muito mais seguro, porque próximo a essa região, que é uma região importante de resistência, de suporte, rompeu essa região que é a região do canal, então aqui tenderia a ser um suporte, como ele provou, muito mais forte. O mercado, rompeu aqui, beleza, rompeu lá em cima, mas olha o ponto de entrada que aconteceu. A partir daqui até o fechamento foram 2.290 pontos. Quanto mais cedo você entender isso e abrir as suas operações, mais cedo e melhores serão os seus resultados, né? Se eu abrisse uma operação aqui, eu estaria pior do que se eu abrisse uma operação aqui, se eu abrisse uma operação aqui, se eu abrisse uma operação aqui. Então, quanto mais cedo eu entender e filtrar esses melhores pontos aqui nas minhas negociações, mais cedo eu vou conseguir os melhores resultados nas operações. Então, esse foi o nosso resultado, esse é o resultado de paciência, essa é a importância de você traçar o seu plano de trade. Agora a gente vai partir para o outro ponto, que é o segundo ponto aqui que a gente está buscando, que eu, na verdade, estou buscando a negociação no SDJPY, buscando mais ou menos 1.219 pontos. Eu vou jogar aqui na outra análise do SDJPY, né, e aqui está no gráfico M15, como é que funcionou essa análise aqui do preço. Eu vou jogar aqui lá no gráfico diário, né, é o mesmo fundamento da análise da semana passada, o mesmo fundamento. Eu consigo perceber uma oscilação do preço mais clara, né? Então olha essa situação que é interessante. Aqui eu só utilizei também como referência o gráfico diário, só que diferentemente eu não fui ver o Euro-USD, eu simplesmente foquei no SDJPY e eu entendi que o preço ele estaria chegando a uma região importante. Que região importante é essa? No fechamento do mercado, nós tivemos o preço ele aqui em cima, ó. Essa aqui foi a região do fechamento do mercado. Essa região é a região de resistência, e eu vou jogar lá no gráfico diário para você entender uma situação. Toda vez que o preço estava chegando nessa resistência, ele estava voltando. Toda vez que ele estava chegando nessa resistência, ele estava retornando. Então, como eu percebi, vou jogar aqui no gráfico H1, como eu percebi que o preço estava fechando próximo a essa região aqui, onde ele estava retornando, aí entrou um ponto que é interessante de eu falar sobre a precaução. Não caberia, e aí agora depois que o movimento passa é fácil falar, né? Mas antes desse movimento acontecer, esse movimento aqui de alta, não caberia eu arriscar uma negociação nesse rompimento aqui, de início. Por que que não caberia essa operação? Simplesmente porque o preço ele poderia chegar aqui e acabar retornando. Então qual que é o fundamento aqui? Eu tenho que, de novo, trabalhar o ponto de tranquilidade e fazer uma espera, né? O preço ele oscilando aqui embaixo não caberia ponto de entrada, somente se ele tocasse nessa região de 131.312, rompesse o nível 100 de Fibonacci de retração, aí estava caracterizada a reversão de tendência, buscando aquele padrão de movimento lá do gráfico diário. Como esse movimento não aconteceu, houve um rompimento dessa região. Aqui no gráfico M15 eu consigo perceber isso, ó. Então, olha só. Quando rompeu, eu poderia ter entrado nesse rompimento aqui do canal. Por que que poderia ter entrado nesse rompimento aqui do canal? Porque esse primeiro ponto estava me caracterizando que o preço ele tenderia a buscar um próximo nível de oscilação, porque está rompendo, né? Só que, para eu ter um pouquinho mais de, vamos dizer assim, um pouquinho mais de calma na ordem, eu esperei o preço romper a máxima desse primeiro rompimento. Esse aqui é o primeiro rompimento, esse candle aqui, ó. Esse candle é o primeiro rompimento. Então eu esperei ele romper a máxima, ponto de entrada confirmado, e aí, tranquilo, executei a minha negociação.
Então tá vendo como é importante eu ter a tranquilidade também de entender os pontos e esperar uma movimentação do preço para poder definir as minhas negociações. E aí, quando o preço ele realizou essa negociação, eu aguardei uma formação de um canal aqui, ó, ou seja, de uma resistência, de um suporte de uma resistência, né? E aí encontrei o canal, projetei o nível de Fibonacci de retração dentro desse canal de oscilação atual, fiz a projeção nível abaixo, olha a confluência aqui, né? Nível 100 de Fibonacci de retração coincidindo com o rompimento da resistência lá do gráfico diário. E isso é interessante, que eu posicionei o stop lá embaixo e a probabilidade dele vir buscar esse stop seria muito menor, né? E foi o que aconteceu. A partir desse momento a gente teve uma região de movimentação do preço bem interessante. E aí eu defini fazer um take ou stop, que é o que? Ou o preço ele vai bater no take, ou o preço ele vai bater no stop. Hugo, e esse take profit, como é que você definiu? Cara, eu vim fazendo através do nível de Fibonacci de expansão e de retração. Eu medi aqui, ó, 423 até o nível 0, fiz a projeção um pouquinho mais de um nível, né? Projetei aqui, ó, aqui seria o meu take profit, mas eu arrisquei um pouquinho mais e projetei ele aqui nesta região, ó. Então eu poderia posicionar o take profit aqui em cima, né? Em qualquer região aqui, até aqui é a máxima, né? Então eu poderia estar projetando esse take profit até mais ou menos nessa região é a máxima, que seria 133,220, né? Mas eu posicionei um pouquinho mais abaixo, então eu estou sendo um pouco mais conservador até mesmo na hora de posicionar o meu take profit nessa minha negociação. A partir desse momento, quando eu faço essa definição de ou o preço vai bater no take ou o preço vai bater no stop, eu tenho que ter muito bem claro na minha cabeça que existe um movimento que é um movimento que eu não vou gostar de acontecer. Que é qual? É exatamente esse movimento que está acontecendo, só que ainda não aconteceu, né? Não se concretizou. É o preço oscilar, chegar lá, próximo ao meu take profit e acabar retornando. Esse é um movimento que eu não vou gostar de fazer. Por que esse é um movimento que eu não vou gostar de fazer? Porque eu estou batendo aqui na negociação. Olha só, estamos batendo aqui 946 pontos. Estamos batendo 946 pontos de parcial. E a partir desse momento o preço ele pode retornar e me estopar no 0 a 0. Eu vou gostar desse movimento? Não vou gostar. Mas eu tenho isso daqui na minha cabeça muito bem claro que pode acontecer. Por quê? Porque esse é o momento em que eu preciso estar tranquilo com qualquer tipo de resultado. Não é porque o preço está batendo 1000 pontos e ele volta me estopando no 0 a 0 que eu sou o pior trade do mundo. Não é porque isso vai acontecer. Eu tenho que ter essa tranquilidade para entender que o mercado ele é soberano. A movimentação eu não tenho controle sobre ela. E se acontecer como já aconteceu, e não foi uma, nem duas, nem três vezes, eu tenho que estar tranquilo, eu tenho que partir para a próxima, porque é uma decisão que eu tomei. É uma situação que eu aceitei passar no mercado. E eu sou responsável pelos tipos de resultado, qualquer tipo de resultado. Então, se o preço chegou a bater 1000 pontos e voltou me estopando no 0 a 0, eu não tenho que brigar com o mercado, que fala que o mercado não presta. Não, eu tenho que ser responsável e falar, pô, eu aceitei passar por esse tipo de situação. Então, se eu aceitei, beleza, é responsabilidade minha, acabou, parte para a próxima negociação, velho. Esse é o comportamento, esse é o principal, essa é a principal situação e que você tem que ter dentro da sua cabeça. A partir desse momento que você entende isso, cara, o preço vai bater no stop no 0 a 0, você não vai se irritar, vai fazer a próxima negociação e você vai bater um take de 1000 pontos, de 1500 pontos e tá tudo bem. Entendeu? Então você precisa ter a sua mente bem clara em relação a isso e não acabar se xingando o mercado, xingando o gráfico, dizendo que o mercado não presta, porque simplesmente você teve um resultado que você não estava aguardando, né? Você precisa ter nítido isso na sua cabeça e quanto mais cedo você entender esse tipo de comportamento e aceitar fazer isso, né, mais cedo os seus resultados eles começam a melhorar, beleza? Então esse aqui foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido realmente tudo que foi explicado aqui. É importante que quanto mais cedo você começar a entender os verdadeiros fundamentos do mercado, entender realmente que a realidade do mercado financeiro, eu tenho certeza que os seus resultados eles irão começar a aparecer. Então espero que você tenha gostado, deixe seu comentário aqui, sua dúvida ou sua opinião, eu vou ler com o maior prazer, beleza? Tamo junto, grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!